bate-papo. É isso aí, ouvintes do programa Jornada Feliz. Voltamos aqui, né, do nosso intervalo, e agora a gente já vai passar para aquele momento muito descontraído, que eu sei que vocês ficam esperando, né, nesse programa que já tem uma audiência aí na cidade de Uberlândia, um grande reconhecimento. Bom, e agora nós vamos estar falando sobre as relações familiares, né? A importância das nossas relações familiares na nossa vida, como os laços com a nossa família nos afetam e podem definir a forma como nós reagimos diante da vida, né? Como temos atitudes de resiliência, como também podemos desenvolver outros sentimentos, como desânimo, de repente traumas, né? Porque é por meio dos laços familiares que muitas vezes há atitudes na nossa vida que vão nos levar ao sucesso ou ao fracasso. E hoje a gente vai falar sobre uma nova abordagem de terapia, né, que está muito em voga hoje em dia, que chama-se terapia da constelação sistêmica familiar. Gente, e assim, eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas como o programa Jornada Feliz, nós sempre abordamos assuntos ligados à emoção, que mostram, né, um caminho para as pessoas no sentido de ter uma jornada feliz e conseguir resolver os seus conflitos, os seus problemas. Bom, nós vamos falar agora então com a Carolina Oliveira Faleiros, que ela é advogada sistêmica e consteladora familiar. Carolina, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, para mim é um prazer imenso estar aqui, um prazer poder compartilhar com vocês os meus conhecimentos a respeito da constelação sistêmica. Me sinto assim bastante honrada em ter recebido esse convite e espero poder atender, né, as expectativas a respeito desse tema, que é um tema que eu particularmente sou assim extremamente apaixonada, como você mesma anunciou, né? Eu sou advogada e sou também consteladora. A constelação entrou na minha vida por uma questão pessoal e não saiu mais. Eu digo que é um caminho sem volta. A gente se apaixona e começa a fazer parte da nossa vida. É uma filosofia de vida, muito mais que um método terapêutico, é uma filosofia de vida mesmo. E nos transforma realmente a nossa vida e faz mudanças assim muito grandes. Espero poder aí atender essas expectativas. Ok. Bom, a gente que agradece a sua participação aqui, Carolina. E assim, eu vou dizer para você que nós estamos muito curiosos, né, a respeito da constelação familiar. E para começar o nosso bate-papo, então, eu queria saber com você no que consiste a constelação familiar sistêmica. Como a gente pode descrevê-la? A constelação familiar, ela eu diria para você que a princípio, né, é um método terapêutico, tá? Nós podemos conceituar a constelação familiar como uma terapia breve, tá? Uma terapia que vai olhar para a origem das nossas questões, partindo do princípio que nós somos fruto do meio em que nós vivemos. E qual é o primeiro meio em que nós vivemos? O nosso sistema familiar. Então, nós carregamos tudo do nosso sistema. Há uma bagagem, né? Isso, uma até bagagem do antes nosso da gente sistema. nascer, o nosso DNA tá lá tudo. Isso, bem descrito. é basicamente isso. Da mesma forma que nós temos os nossos genes biológicos, né? A gente tem os nossos genes sistêmicos. A gente pode, para definir, para entender, é basicamente isso. Nós carregamos toda a bagagem sistêmica, emocional do nosso sistema. E não é só dos nossos pais. A gente carrega dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós e
até ali pela sexta, sétima geração, mesmo que nós não tenhamos conhecido essas pessoas. A gente carrega essa história toda da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados. Uma coisa muito importante, constelação sistêmica não tem absolutamente nada a ver com religião, com misticismo, tem a ver realmente com emoção, com vínculo. Com tentar entender o porquê de certos sentimentos e a relação com os nossos familiares. Tem a ver com lealdade familiar, basicamente, com fidelidade ao nosso sistema. A gente é tão fiel ao nosso sistema, à nossa família, que a gente carrega tudo. As dores, os traumas, as dificuldades, tudo, certo? E muito mais do que um método, né, do que uma terapia breve, como eu mencionei aqui, a constelação familiar, no meu ponto de vista, e para muitos consteladores, para muitos adeptos da constelação, a constelação ela é uma filosofia de vida. A partir do momento em que a gente toma conhecimento dos princípios sistêmicos, dos princípios da constelação, a gente toma isso e a gente traz isso para a nossa vida e a gente começa a mudar, a gente começa a transformar a nossa vida. E realmente a gente traz transformações, a gente faz transformações e as coisas passam a ter uma forma muito mais leve de viver. Eu costumo dizer para os meus clientes de constelação que a constelação acontece dentro de nós, né? O movimento acontece dentro do cliente. Eu sou apenas a facilitadora. Eu facilito aquele movimento para que o cliente entenda, visualize ali o que está acontecendo, né? Quando a gente trata a constelação ali basicamente como método, mas o movimento acontece mesmo dentro do cliente. O cliente precisa olhar para aquilo, se autoconhecer. Exatamente. Não adianta nada a gente fazer aquele movimento, a gente trabalhar aquela questão se o cliente continuar no mesmo lugar. Ele precisa pegar aquilo e transformar a vida dele, né? Então é muito importante esse movimento de transformação, essa digestão. Eu costumo usar muito essa palavra, digerir esses movimentos. Ok. E assim, Carolina, eu queria fazer mais uma pergunta para você, que eu acho que inclusive assim, é uma pergunta que os nossos ouvintes, todo mundo assim tá muito curioso, porque, gente, todas as pessoas, né, querem ter sucesso na vida, querem ser bem-sucedidos nos seus relacionamentos, né, nos seus laços afetivos. E como você falou aqui da constelação familiar, como padrões familiares podem afetar a vida profissional e até mesmo amorosa de uma pessoa? Olha, como eu disse, nós somos frutos desse sistema e ele interfere 100% na nossa vida. Uma pessoa, ela não é pessoal ou profissional. Não tem como separar essas duas coisas. A gente é só uma pessoa e a gente vem de um único sistema. Na verdade, nós viemos de dois sistemas, porque eu sou 50% meu pai e eu sou 50% minha mãe. Eu me transformo num novo sistema. E eu carrego essa carga dos dois lados. E isso influencia na minha vida, nas minhas questões profissionais, nas minhas relações profissionais, nas minhas escolhas profissionais, nas minhas escolhas relacionais, em como eu me relaciono amorosamente, em como eu me relaciono interpessoalmente, em como eu me relaciono profissionalmente.
Vou te dar um exemplo. Muitas vezes nós temos, sabe aquela sensação de que eu me caso com um homem que é muito parecido com o meu pai. Sabe aquela sensação que você fala assim, nossa, meu marido é extremamente parecido com o meu pai. Isso é uma repetição de padrão. Uma repetição de script. Você fala assim, na hora da escolha, às vezes inconscientemente a pessoa totalmente tomou inconsciente. decisões. Isso é uma busca. Quem que eu tô buscando nessa relação? Eu tô buscando meu pai. Com certeza, essa relação é uma relação que ela vai ter muitas dificuldades. Porque, na verdade, eu não estou buscando um casamento. Eu estou buscando um pai. A gente costuma dizer muito que essa relação é uma relação ali da filhinha do papai, né? Porque essa mulher, ela buscou o pai dela. Esse marido, ele vai cuidar, ele vai ser o provedor, ele vai ser aquele marido que cuida da mulher assim, cuida da mulher, cuida dos filhos, ele vai ser aquele marido perfeito. Mas será que ele vai ser o amante? Será que esse casamento vai ser aquele casamento, aquele casamento que a gente idealiza? Sabe? Quando a gente realmente busca um casamento bem sucedido. Bem sucedido. Porque um casamento não é só um homem para cuidar de mim. Aliás, não é isso. Quem cuida de mim é meu pai. Um casamento é crescermos juntos. A gente cresce junto, a gente faz uma vida juntos. Isso é um exemplo, tá? Profissionalmente, muitas vezes, lá no meu sistema, uma hipótese. Alguém lá atrás sofreu uma injustiça, por exemplo. Ou foi vítima de um agente que causou uma injustiça para alguém. É muito fácil que eu busque ser um advogado. Eu busque fazer o direito. Por quê? Eu tô ali envolvido com uma profissão que vai buscar esse movimento da justiça. Eu quero justiça. E você fala assim, mesmo a pessoa às vezes nem tem nascido, mas às vezes o pai, a mãe viveu aquela história, nem conhece e carrega aquele sentimento. Isso. A gente chama isso de campo morfogenético. Existe um biólogo, um cientista biólogo, o Rupert Sheldrake, que ele explica isso, como que isso acontece, através do campo morfogenético. E isso atua em nós, mesmo que a gente não tenha conhecimento disso. Por exemplo, a gente sabe que é muito comum, né, mulheres que criam seus filhos sozinhas, ou mulheres que se separaram dos maridos e lutam assim incansavelmente na justiça para conseguir a pensão alimentícia para os filhos. Aí esses filhos crescem e seguem esse caminho de serem advogados que vão lutar, vão ser advogados familiaristas que vão seguir esse caminho de lutarem pelas mulheres que os homens não pagam pensão alimentícia. É muito comum a gente ver isso. Você vai ver a história desses advogados familiaristas, são filhos de mulheres que sofreram esse padrão. Compreende? Inconsciente, né? É claro que isso não é uma regra, tá bom? Eu não tô aqui te contando uma regra. Na constelação, inclusive, a gente não gosta de receita de bolo. Eu, por exemplo, não gosto de falar, olha, isso acontece com fulano é por causa disso, 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 disso.
eu me recuso a fazer isso. Eu acho que a gente não pode rotular. Mas eu tô te contando aqui situações em que são comuns para te exemplificar, tá? Ok. A gente vai passar para a próxima pergunta, então. Carolina, o que a constelação familiar ensina? O que ela busca resolver? Quais são os benefícios? Olha, a constelação familiar, ela ensina pra gente que nós devemos ter um olhar mais amoroso para as relações. Ela ensina nada mais, nada menos para nós termos empatia. Ela ensina nada mais, nada menos do que calçar o sapato do outro. Uma metáfora. Olhar para o outro, olhar além das situações. É muito importante a gente tentar entender que por trás de cada situação existe uma história. Por trás de cada situação que aconteça com as pessoas, existe uma história que aquela pessoa carrega. E é muito importante a gente olhar além. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu aprendi com a constelação, é que não existe certo e errado. Existe o que é possível. Essas escolhas que eu entendo, o que eu aprendi que são escolhas possíveis, faz a gente entender que as pessoas dão o que é possível, elas recebem o que foi possível receber. E a gente só dá o que a gente pode dar, a gente só dá o que a gente recebeu. E isso é um ciclo. Então, nós cobramos muito dos nossos pais, nós exigimos muito dos nossos pais. Mas o que os nossos pais receberam? Eles nos deram apenas o que foi possível dar. Porque eles só receberam aquilo que eles nos deram. E assim sucessivamente, olhando para trás. O que a constelação, na verdade, busca resolver? A constelação, ela busca resolver questões de relacionamento, de vínculos. Eu costumo dizer que a constelação, ela busca reconciliações nos sistemas. Ela traz a possibilidade de ordenamento. E quando cada um está no seu lugar, as coisas se acomodam. Acomodam no sentido de, quando a gente está no nosso lugar, tá tudo bem. É leve para mim. Sabe aquela sensação de que eu tô carregando o mundo nas costas? E é pesado? É difícil? Quando tá tudo no seu devido lugar, as coisas ficam legais. Okay. E é isso que a gente busca com a constelação. Ordenar. Incluir quem tá fora do lugar e colocar no lugar quem tá. Ok, Carolina, vamos lá para a próxima pergunta. Então, eu estava lendo a respeito um pouco sobre a constelação familiar sistêmica, né? E assim, eu gostaria que você falasse para nós sobre os princípios da constelação familiar. Eu estava lendo que existe um princípio das 3 leis do amor. Como funciona isso? As 3 leis do amor são o que nós chamamos de leis sistêmicas, né? Essas leis sistêmicas, ou as 3 leis do amor, são leis naturais que regem as relações humanas. Elas são como a lei da gravidade. Elas atuam na nossa vida, independente da nossa vontade, mesmo que a gente não tenha conhecimento delas e mesmo que a gente não perceba que elas estejam atuando. É o pertencimento, o equilíbrio entre dar e receber e a hierarquia ou ordem. O que significa
significa essas leis? O pertencimento. Todo mundo faz parte do sistema. O sistema não permite a exclusão de ninguém. Todo mundo que nasce pertence. E tem algumas pessoas que elas vêm para o sistema e elas têm que fazer parte. A gente não consegue excluir elas. Por exemplo, uma ex-mulher ou um ex-marido. Sabe quando acontece um divórcio e a pessoa começa a falar assim, para começar o nome ex-mulher, ex-marido, já é um ex de exclusão. A gente já está automaticamente excluindo. O sistema não permite isso. O ideal é nós dizermos a minha primeira esposa, o meu primeiro marido. Essas pessoas, elas fazem parte do sistema, elas têm que ser incluídas. Elas precisam ser olhadas, elas fazem parte. E aí, a pessoa se casa novamente e a nova esposa ou o novo marido não pode nem ouvir falar o nome daquela primeira pessoa. Ou seja, gente, é uma desordem danada. É uma infração sistêmica danada. Vocês não fazem ideia. Isso causa um emaranhamento, é o que a gente chama de emaranhamento. Quando as leis sistêmicas, as leis do amor são infringidas, a gente diz que acontecem os emaranhamentos. Essa nova relação, ela não tem força, porque ninguém olha para aquela primeira relação. Ninguém inclui aquela primeira relação, aquele primeiro marido ou aquela primeira esposa. Isso que você está falando é a questão da pessoa manter o equilíbrio, né? Isso. E de entender que houve uma história e que, de certa forma, Que é essa importante. história influencia quem a pessoa é hoje, né? Exatamente. Os hábitos, atitudes, hábitos. Exatamente. Costumes, né? Eu não tô falando para chamar o primeiro ou a primeira para tomar café em casa, para chamar para almoçar. Não é isso, não. É simplesmente olhar para o outro e dizer: você é importante na minha vida. E é mesmo, as pessoas precisam aprender a respeitar as relações. As pessoas precisam aprender a olhar para as relações e acolherem. Você foi muito importante na minha vida, você é muito importante na minha vida, porque hoje eu sou diferente da pessoa que eu era quando a gente se conheceu. Aí, geralmente, dessa primeira relação, desse primeiro casamento, tiveram frutos, tiveram filhos. Gente, olha o quão importante essa pessoa é. O ideal seria: você é muito importante na minha vida. Você é importante na minha vida. Você é pai, você é mãe dos meus filhos. Tem sempre aquela máxima que a gente diz, né, doutora Carolina, da questão dos aprendizados, né? Tudo na vida traz um aprendizado para nós, inclusive os nossos fracassos, os nossos erros, as dores, né? É uma oportunidade de melhorar. E eu acho que é importante as pessoas terem um olhar para isso, né? Porque se nós tivermos um olhar para ser cada dia seres humanos melhores, pessoas melhores, nós vamos crescer e os nossos relacionamentos com certeza vão caminhar para frente, né? E é tão incrível como quando acontecem esses movimentos de inclusão, como as coisas ficam leves, como as relações elas são permitidas. Quando eu faço dar esse espaço trabalho, para o perdão isso também, né? não, e traz o espaço para aquela nova relação. Eu trabalho com terapia sistêmica de casal. Certo. Nossa, é incrível como a maioria dos casais
que me procuram têm um histórico de relações passadas que não são incluídas. E que às vezes não deu certo, a pessoa tá tentando um relacionamento, mas não corrige o... Mas ninguém consegue incluir essas pessoas. Ninguém consegue olhar para essas pessoas. Bom, esse é um dos exemplos, né, de exclusão. Outro exemplo que é muito importante é as crianças que não nasceram. Abortos espontâneos. Às vezes um casal tem 3 gestações, mas uma dessas gestações é um aborto espontâneo. Que aconteceu, né? Que aconteceu naturalmente. E aí quando a gente pergunta para aquele casal, quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Não, aquele casal tem 3 filhos. A gente percebe nas crianças a desordem. Muitos casos de hiperatividade de criança, transtornos de comportamento das crianças, hoje que a gente vê, TDAH, vários diagnósticos, a gente pode observar, tem histórico de algum aborto. A senhora fala assim, tem uma relação, né? Tem. Porque houve um aborto na família, Tem. e aí veio outra criança que nasceu e ela tá num lugar, é como se ela não soubesse qual é o lugar dela. Ela tá ocupando 2 lugares. Sabe criança hiperativa? Uhum. Ela não sabe qual que é o lugar dela. Ela tá ocupando 2 lugares. Isso por causa do inconsciente? É tudo. A constelação familiar, ela trabalha sempre no campo do inconsciente. A gente não trabalha com a razão. É só com o inconsciente. É só lá na caixinha preta, no campo do inconsciente. E assim, a senhora estava falando a respeito das 3 leis do amor, o que mais a gente poderia descrever? Aí eu te falei do pertencimento, hierarquia ou ordem. Tudo que veio antes de mim é maior do que eu. O que isso significa? Os meus pais são maiores do que eu, os meus avós são maiores do que eu. E quando a gente diz maiores, nós não estamos falando de estatura física. Nós estamos falando de experiência de vida. E nós temos uma tendência muito natural a querer tomar um lugar dos nossos pais. A querer achar que nós somos melhores do que os nossos pais. E não de forma consciente. A gente acha que nós temos mais estudo, que nós temos mais conhecimento, que nós temos mais... que a gente sabe fazer melhor do que eles. E às vezes até os nossos pais nos colocam num lugar que não é nosso. E isso também por questões sistêmicas. É muito comum, por exemplo, vou te dar um exemplo também para você entender. Os nossos pais, os nossos avós nós somos de uma geração em que os nossos pais, os nossos avós tiveram situações às vezes de pobreza, que eles tiveram que trabalhar muito cedo, os pais deles colocaram eles para trabalhar muito cedo ou perderam pais muito cedo. E aí eles colocam a gente no lugar desses pais. É comum isso. Ou a gente mesmo. Um histórico de pessoa que às vezes... Sabe um casal quando separa? O casal separa e eles têm filhos. Aí a mãe fala pro filho mais velho: meu filho, agora você é o homem da casa. Ela pega aquele filho e coloca no lugar do pai. Isso é uma desordem. E vai produzir consequências na família? Sim, muitas consequências. Primeiro, ela coloca aquele menino no lugar de pai. Ela coloca aquele menino no lugar de marido dela. Ela coloca aquele menino no lugar de pai dele. Aí ele acha que ele é maior que o pai. Ele já acha que ele é maior que o pai. Ela já coloca ele no lugar de marido dela.
E aí ele já vai crescendo achando que ele é melhor que o pai. Aí aquela mãe, teve um rompimento, teve um casamento que foi rompido. É muito comum que o casal, né, fica naquela rixa. Ah, porque o seu pai isso, o seu pai aquilo. É muito comum. Já tem aquela indução de eu sou melhor que meu pai, eu nunca vou fazer o que ele fez com a minha mãe. Você entende como ele cresce e fala eu sou melhor que meu pai? É muito importante a gente entender. Eu sou pequeno, eu sou menor. Não interessa como foi antes de mim. Não interessa as circunstâncias. Eles são maiores do que eu, eles se entendem. Eu costumo dizer nas constelações ou nos cursos que eu dou, em assunto de gente grande, a gente não se mete. Nós somos pequenos. O que é assunto de gente grande? Pai e mãe. Pai e mãe é grande e eu sou pequenininha. Eu posso ter 80 anos. Meu pai e minha mãe são maiores do que eu. E assim, do jeito que você tá falando, a gente entra até, acho que é naquele princípio, assim, que é um princípio bíblico, né, de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. A questão de respeitar a autoridade, isso, né? É isso. E muitas vezes é o que a gente vê em falta hoje na sociedade que nós vivemos. Eu acho que a gente pode até afirmar que existe uma distorção de valores por conta da quebra desses princípios. Exatamente isso que você está falando. Isso é muito importante. O Bert Hellinger, que é o desenvolvedor da constelação familiar, ele se pautou muito em princípios morais, em princípios culturais. Inclusive, ele era padre. Antes de se tornar psicoterapeuta, antes de ser um soldado exilado de guerra, ele era padre. Então, ele criou a constelação familiar com base nas relações humanas. E ele diz o seguinte, ele dizia, né, que ele faleceu há um ano atrás. Ele dizia o seguinte, a minha primeira referência para trabalhar e para estudar as relações das constelações foi a minha própria família. Foi olhar para a minha família e entender a dinâmica daquilo. Aí ele foi trabalhar como missionário na África, nas tribos Zulus. Ele foi observando aquilo, culturas. Como que culturas diferentes têm hábitos diferentes. E ele entendeu que sistemas diferentes. Aí ele trouxe, você tem um sistema, o seu marido tem outro sistema. São famílias diferentes. Nós vivemos na mesma sociedade, no mesmo país, a mesma cultura. Mas eu tenho um sistema, o meu marido tem outro sistema, porque são famílias diferentes. Não adianta a gente achar que é tudo igual. Sabe aquela historinha de que família é tudo igual, muda só de endereço? É basicamente isso, porque parte do princípio que é tudo igual, porque tem problema, mas nós somos diferentes. Ok. Entende? E aí tem um outro princípio, que é o equilíbrio entre dar e receber. As nossas relações têm que ser equilibradas. Tem que ter a troca, né? Exatamente. Se a pessoa ela só se doa e não recebe, vai no desequilíbrio. Só existe uma relação que é impossível trocar. Qual? Agora pai e mãe. Pai e mãe? Nossos pais dão tudo. Eles nos dão a vida. Eu não tenho como trocar a contento. Eu não tenho como devolver nada que pague isso. A única forma que eu tenho de pagar a vida que eu recebo deles é passando a vida para frente, tendo filhos ou fazendo algo bom com a minha vida. Então, é mais ou menos assim. Eu não tenho que ficar compensando os meus pais e eles não têm que me cobrar. Porque
nada que eu faça na vida vai ser suficiente. Sabe aquela coisa de pai também que cobra muito dos filhos? Ai, nossa, eu faço tudo pra você, você tem que me... Não, esquece isso. Porque nada do que eu faço é suficiente. Você me deu uma coisa que, pelo amor de Deus, a vida é a vida. Ok. E assim, a gente vai passar agora para a próxima pergunta. Carolina, você falou aqui para nós, né, inclusive no começo do programa, que você é advogada, né, e está compartilhando conosco hoje um pouco do seu conhecimento em constelação familiar. E a gente queria saber, a constelação familiar pode auxiliar na resolução de conflitos do direito? Qualquer profissional pode se especializar? Como a constelação entra para complementar aquilo que a pessoa já faz com a sua profissão? Bom, a gente tem utilizado, né, dentro do direito, dentro da advocacia, a prática da constelação. E os resultados são incríveis. A constelação, ela traz esse olhar mais humanizado para o direito. A gente chama isso de direito sistêmico, advocacia sistêmica. No que consiste isso? Trazer esse olhar humanizado, trazer esse viés terapêutico, não no sentido de fazer terapia, mas trazer esse viés humanizado. O que isso significa? A justiça ela já não estava conseguindo atender mais as necessidades das pessoas. As sentenças dos processos já não atendem mais as necessidades das pessoas. As nossas leis, elas são muito cartesianas, elas são muito positivadas, e as relações das pessoas, elas são muito além, elas vão muito além do que simplesmente leis positivadas e cartesianas. Quando uma pessoa chega com uma demanda processual, com um conflito, aquele conflito, aquela demanda, que é o objeto do processo, tem muito mais de emoção do que de objeto de processo propriamente dito. E aí, o que está por trás daquela demanda? Eu costumo dizer que demanda processual é diferente de conflito. Conflito é o que está dentro de mim, é o meu conflito, é o meu emocional, é o que eu preciso olhar além. E a demanda processual é o objeto do processo, é o divórcio, é a pensão alimentícia. Pensão alimentícia não é um conflito, pensão alimentícia é o objeto da ação. Conflito é o que está por trás disso. E aí é para onde a gente tem que olhar. Então, assim, a constelação familiar pode ajudar na resolução de conflitos, isso, né? No sentido de olhar não só o agora do que está acontecendo, isso, mas todo o histórico da árvore genealógica da pessoa, né? Isso. E o que eu digo sempre? Quando um cliente chega para mim com uma demanda de um divórcio litigioso, não é só um casal que está se divorciando de forma litigiosa. Existe ali o casal, existe os filhos, existe as famílias, e aí existe as famílias, os pais, todo aquele contexto que é muito maior do que simplesmente aquele casal, né? E a gente precisa olhar para tudo isso. Isso é humanizar. Não adianta eu só olhar para o meu cliente como um processo, como uma pilha de papel. E é dessa forma que o direito sistêmico vem acolhendo as pessoas. É dessa forma que a constelação vem trazendo esse novo olhar. E realmente os benefícios, os resultados são excelentes. E assim, qualquer profissional pode tentar se especializar nessa área? Sim, não existe limitação. Qualquer pessoa pode ser um constelador. Basta que você se forme um constelador, né? É claro que a formação em constelação, ela é importante, ela é demorada,
ela necessita de muito estudo, de muito trabalho, necessita de muito autoformação, de muito autoconhecimento, e isso é muito importante, tá? Você até perguntou, outras profissões, né, podem ter o auxílio? Eu diria que profissionais da psicologia mesmo estão utilizando, muitos médicos estão utilizando, partindo do princípio de que a constelação ela é muito pontual na origem dos problemas. Então a gente já olha para a questão da saúde mesmo. Qual é a minha dor? A minha dor de cabeça, a minha enxaqueca que eu não consigo curar, de onde vem o meu câncer. A gente não fala em curar as doenças com a constelação, mas a gente fala em olhar para onde está isso. A constelação, o constelador, ele auxilia os médicos. A constelação auxilia o médico. Então a gente não fala em trocar o tratamento, a gente fala em auxiliar. A constelação, inclusive, desde março de 2018, ela já faz parte do rol de práticas integrativas do SUS. Ok. E assim, eu achei muito interessante, Carolina, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre o assunto, até mesmo para poder elaborar as perguntas para você, para entender a constelação, e me chamou a atenção porque você falou aqui também que o fundador, né, da constelação, ele se baseou em princípios culturais, princípios morais. E assim, aqui no programa, quando a gente faz a hora do bate-papo, nós sempre mostramos também para o nosso ouvinte um ponto do que a palavra de Deus fala a respeito daquele assunto. E eu achei assim, muito coincidência assim, do que você falou, porque a palavra de Deus, ela ensina, né, que há alguns atos que às vezes a pessoa carrega na sua vida, que são atos, vamos dizer assim, indesejáveis. E aí a Bíblia chama isso de maldição hereditária, de algo que veio dos antepassados, né? Só mudando a linguagem aí, mas pra gente entender. A gente fala a mesma coisa. Que veio dos antepassados. E muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, será que isso realmente existe? Será que as pessoas estão sujeitas a isso, a coisa que aconteceu com os antepassados, mas que de repente começa a vir uma roda gigante que aquilo acontece com o neto, acontece com o pai, acontece, né? Repetição de padrões. Uma repetição de padrões. Um script. E aí as pessoas às vezes até começam a se perguntar, mas será que eu posso sofrer com isso? Então, esclarecendo para você, ouvinte, né, aqui do programa Jornada Feliz, a palavra de Deus fala a respeito de maldição hereditária, que é quando, né, não apenas um membro da família sofre com isso, mas muitas pessoas. E aí eu queria falar para você que às vezes você se sente, de repente... Eu chamaria isso de sina, nessa sina sistêmica. Isso, na sina, né, na repetição aí de padrões. E a gente pode citar aqui até alguns exemplos. Tem pessoas, por exemplo, que às vezes tem problemas constantes de doenças frequentes, crises financeiras, né, permanentes, que podem às vezes ser expressões dessa história aí do passado. De uma forma simples, a gente pode apontar várias consequências que a palavra de Deus ensina o quê? Que a pessoa, na verdade, está ali pagando pelos pecados de um antepassado. O que é o pecado, gente? É errar o caminho. Às vezes um erro que a pessoa cometeu e que trouxe algumas consequências. Então, assim, falando do lado da palavra de Deus, que a gente sempre traz no programa, eu quero falar agora sobre maldição hereditária, né? As maldições hereditárias, elas são conhecidas como sendo, às vezes, consequências de erros de antepassados, né? Que às vezes a pessoa herdou dos pais e que às vezes a pessoa, como filho, pode estar praticando, até mesmo sem ter a consciência do porquê aquilo está acontecendo, mostrando aí um vínculo espiritual, ou seja, a pessoa às vezes sofrendo o efeito, né, daquela herança que veio dos pais, que veio dos avós, e que como consequência às vezes pode vir em forma de vícios ou até mesmo vários tipos de doenças. Inclusive, eu acho tão interessante a gente abordar isso, porque a ciência reconhece isso, né? Eu pergunto para você vai no médico, o que o médico ele pergunta para você no primeiro momento? Olha, você já, por exemplo, você está sentindo algum sintoma, né? Você tem algum histórico de câncer na sua família? Você tem algum histórico de diabetes? Por quê? Porque a ciência reconhece que nós carregamos uma carga genética, né? Que nós carregamos sim a história de vida muitas vezes dos nossos antepassados. E aí o que a palavra de Deus ensina? Que a pessoa ela pode se livrar disso, né? Mas eu vou ter que ser escravo desses hábitos, dessas situações para sempre? É algo que não está
dando certo na minha vida, que tá me fazendo sofrer? Bom, eu vou falar à luz da Bíblia, né? Depois Carolina vai falar à luz da constelação familiar. Mas assim, o que a Bíblia ensina? Que às vezes a pessoa ela precisa buscar orações, buscar orientação, aconselhamento da palavra de Deus, ou até mesmo ter uma confissão, né? Confessar aquele erro, reconhecer, né, aquela prática, e em alguns casos buscar e passar por um processo de libertação que a palavra de Deus pode trazer, né, através de uma nova verdade. Então assim, existe também a lei da causa e efeito, que é um princípio aí de que a gente entende de que aquilo que nós fazemos traz também consequências. E essas consequências vão afetar também aqueles que vão vir, vão afetar as novas gerações, vão afetar os filhos, se aquele comportamento ele não for reconhecido e mudado, né? E para compreender isso, eu queria ilustrar também aqui alguns cenários, né, de consequências. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que é um homem, né, um personagem fictício aqui, que ele rouba. E esse ato, essa atitude, ela não vai afetar somente ele, que às vezes, por exemplo, é o ladrão que cometeu o furto, mas em um sentido muito real, vai afetar também os filhos, né? Por quê? Porque esse homem, por exemplo, que for encontrado, quando ele for julgado, ele não vai poder mais estar com a sua família. Então, naquela atitude, além de, por exemplo, ter tido o roubo como estilo de vida, há uma alta probabilidade de que os filhos ele também estejam inclinados, direcionados para esse mesmo comportamento. Não é uma regra, mas fica ali a questão do exemplo que vai afetar e pode trazer alguns traumas para a família. Um outro exemplo, por exemplo, né? Tem um pai de família que ele de repente é alcoólatra. Mais cedo ou mais tarde, o vício em álcool pode ter consequências para ele e também para os seus, né? Para os seus familiares. Então, por exemplo, se o bêbado ele faz coisas indecentes ou de repente, por exemplo, perde o emprego ou é processado por outras pessoas ou fica doente, essa história ela vai ter consequências para os membros da família, né? E nesse sentido é que aquela atitude, né, que o pai teve vai afetar os filhos, isso sem considerar que o filho às vezes pode crescer, né, predisposto ao alcoolismo ou até mesmo se tornar um alcoólatra, porque foi isso que eu observo como um padrão normal de comportamento dentro da família. Bom, mas resumindo, pessoal, né, a gente tem que ter sim esse olhar para dentro, né, de olhar, por exemplo, para os nossos fracassos, para os nossos sucessos, para aquilo que a gente precisa ser melhorado. E assim, ainda olhando para a Bíblia, o ser humano tem muito aquela mania de às vezes não assumir a sua responsabilidade individual, né? A gente lembra, por exemplo, o caso de Adão e Eva, que quando Adão ele pecou, ele errou e foi confrontado por Deus, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele falou assim, olha, foi a mulher que tu me deste, então jogou ali a culpa na Eva, né? E a Eva, por sua vez, culpou a serpente quando ela foi confrontada pelo Criador. Nós precisamos olhar para os nossos erros, ver aquilo que está errado e assumir também as nossas responsabilidades pessoais. Porque se isso aconteceu com seu antepassado, a sua história, ela pode ser diferente, né? Se você tiver um novo olhar e buscar arrependimento e buscar uma mudança de vida, buscar conhecimento. Ok, doutora? Pode fazer as finalizações aí. Liliane, é muito interessante como você disse, né? A gente está falando da mesma coisa. Do mesmo assunto, né? Não, nós estamos falando exatamente a mesma coisa. Exatamente. Nós estamos falando exatamente a mesma coisa, com linguagens diferentes. Inclusive, você orientou da mesma forma, com uma roupagem diferente. Autorresponsabilidade, e a história é exatamente a mesma. Nós temos uma tendência a sempre nos vitimizar, achar que a culpa não é nossa. Eu sou a vítima da história, né? E ninguém assume a autorresponsabilidade. Quando eu digo, tudo bem, eu banco isso. Quando você aceita aquela condição e se conforma, eu banco, né? Eu carrego. O que é meu, eu deixo com o outro, eu deixo com ele o que é dele e sigo adiante com o que é meu. Isso é bancar, isso é assumir a autorresponsabilidade e não se vitimizar. Na visão sistêmica, nós dizemos que as vítimas querem aliados.
nada mais, nada menos do que você acabou de falar de Adão e Eva, né? A historinha que, não, a culpa não é minha, a culpa é do outro. A gente só queria que Eva só queria que Deus olhasse para eles e falasse, nossa, coitados, realmente, eles não tiveram culpa. E muitas pessoas pensam dessa forma. E quando você diz que nós podemos fazer diferente, a gente só precisa olhar para trás e assumir que a nossa responsabilidade. A mudança que nós queremos. A ancestralidade mesmo, assumir os erros ali daqueles antepassados. Nós dizemos aqui na nossa filosofia sistêmica o seguinte: honrar pai e mãe. A gente vem honrar pai e mãe. Eu honro toda a minha história. A vida chegou até mim através de vocês, através de tudo que vocês carregaram, através de todas as escolhas que vocês fizeram, da forma como foi possível. Mas eu posso fazer diferente. Eu aceito tudo como foi, tudo como é, independente das circunstâncias, mas agora eu faço diferente. Eu posso escrever uma nova história, honrando tudo que foi como foi. A gente honra pai e mãe. E honrar pai e mãe significa honrar tudo. Honrar tudo que é maior do que eu. A hierarquia, né? Respeitar, eu respeito, eu aceito. E isso é maravilhoso. Quando a gente... Acho que assim, valorizar os princípios, né? Isso, quando a gente se coloca os nesse limites, lugar... eles muitas vezes vêm na nossa vida para nos proteger. Exatamente. E aí quando você fala, né, das pessoas que roubam, a gente não entende quais são as circunstâncias. O que é certo e o que é errado? Às vezes o que é certo para mim, não necessariamente é certo para você. E a gente precisa entender que essa é uma questão de cultura, essa é uma questão do ambiente em que a gente vive. Julgar é um lugar que é muito pesado. A gente tem dentro, né, da visão sistêmica a culpa e a inocência. O que vem a ser isso? Dentro da culpa e a inocência, dentro da minha crença, e quando eu digo crença, eu tô falando da minha moral ali, do que eu aprendi desde pequena, com a minha família, pai, mãe, avós. Às vezes eu faço algo ruim, acreditando que é bom, de acordo com o que eu aprendi. Carolina, nosso horário tá um pouco já estendido, mas eu queria assim agradecer a sua participação. Eu não tenho limites quando eu começo a falar de constelação. Não, eu acho que é muito bom, né? Queria agradecer a sua participação e assim, deixe seu contato, suas redes sociais, o pessoal que quiser conhecer mais, né? Pessoal, vocês podem conhecer sobre constelação familiar. Eu tenho minha página no Instagram, @Cinese Sistêmica. É a minha página de constelação familiar. Eu faço muitos posts lá sobre constelação, o que é constelação, como acontece a constelação. Me sigam. Podem fazer perguntas, podem me chamar lá. Lá também tem meus contatos. E eu me coloco à disposição para falar com quem tiver dúvidas. O meu telefone também, meu WhatsApp, 349-8803-0382. Podem me chamar, quem tiver dúvida, quem quiser falar comigo. Eu me coloco à disposição para tirar todas as dúvidas. E foi um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês. Sempre que eu falo de constelação, eu me irradio e aprendo muito. Então eu agradeço muito essa oportunidade. Ok. Bom, pessoal, então assim, nós finalizamos aqui a nossa hora do bate-papo. Daqui a pouco tem Momento da Palavra. Nós estamos com vocês até às 15 horas e 30 minutos. Quero agradecer a audiência dos nossos internautas, nos acompanhando aqui, mandando palminha. Pastor Teófilo José da Igreja Sal da Terra do Minas Gerais nos acompanhando aqui. Hoje vai estar conosco lá na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia. Né, gente, tem uma programação muito especial. Hoje, sábado, dia 21 e domingo, dia 22, nós estamos comemorando 9 anos de ministério. Não são 9 dias, né? Então, assim, é muito motivo para comemorar.
E o pastor Teófilo vai estar ministrando a palavra lá hoje, a banda de adoração, Sal Adoração, né? E amanhã o pastor William, da cidade de Tupaciguara, da Igreja do Evangelho Pleno, também estará conosco ministrando juntamente com o grupo de louvor Filadélfia. E você é o nosso convidado a estar conosco nessa celebração, né, que vai começar hoje às 19h30, na Avenida Teresina, número 479, no bairro Brasil, ok, gente? Vou deixar vocês com um breve louvor e daqui a pouco a gente volta com o momento da palavra, aproveitando o ensejo do nosso tema hoje, né? Que a gente falou aqui com a Carolina sobre constelação familiar sistêmica, as relações familiares com aquilo que somos hoje. Eu falei um pouquinho para vocês também, à luz da palavra de Deus, sobre maldição hereditária. Eu vou dar uma palavra especial para vocês falando sobre a bênção de 1000 gerações. É isso mesmo, a bênção que a palavra de Deus nos fala que Deus, ele derrama até 1000 gerações. Eu vou te explicar passo a passo como você pode conquistar essa bênção para a sua família. Ok, gente? Então vou deixar vocês com um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.